Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. É uma afirmação muito forte do apóstolo João, quando ele escreveu para a igreja em Éfeso. Você tem noção do que significa primeiro amor? Eu gostaria de, nesse estudo bíblico, trazer a você alguns raciocínios, ou pelo menos algumas ideias sobre essa questão do primeiro amor. Quem sabe abrir os seus olhos a respeito do fato de que muitas pessoas abandonaram o primeiro amor e não perceberam. Ou estão de fato vivendo no primeiro amor sem saber que é o primeiro amor. Olá, eu sou o pastor Wenderson, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse momento. Bem-vindo aqui ao Teologia em Tela, um canal onde a gente fala sobre assuntos bíblicos, teológicos e afins. Portanto, se inscreva para aprimorar o seu conhecimento, para aprender conosco em o nome de Jesus. Assim você vai ganhar um pouco mais de informação sobre a palavra de Deus. Bem, é comum a gente pensar no primeiro amor como algo que acontece cronologicamente. Tá? O primeiro momento que nós estivemos numa igreja, a primeira ministração que ouvimos e que tocou o nosso coração poderosamente, aquele momento no qual a gente pôde ouvir a voz do Espírito Santo falar no nosso coração, e aí a gente começa a trabalhar em prol do ministério com aquele fervor no coração, com aquela alegria. E muitas pessoas se sentem culpadas, muitas vezes, depois de algum tempo, por não conseguirem mais estar trabalhando nesta alegria, nesse fervor e nesse amor. Isso é possível analisar também até no meio secular, na nossa vida secular. Algumas pessoas acreditam que o primeiro amor da vida deles foi o melhor, ou então aquele primeiro amor que você sentiu pelo seu cônjuge, assim que o conheceu, namorou e se casou nos seus primeiros momentos juntos, foi maravilhoso, foi de outro nível, e que agora esse amor foi abandonado, ou se perdeu, ou foi deixado. Tá? E é interessante porque, falando da expressão amor, da palavra amor biblicamente, o amor não é um sentimento, não é uma paixão, não é uma expressão interna do nosso coração que pode ser deixada, que pode ser apagada ou que pode se perder com o tempo. A paixão pode se perder com o tempo, algum tipo de sentimento pode realmente mudar, mas o amor, dentro de uma concepção bíblica, ele não pode ser mudado. Ele pode ser abandonado, é verdade, ele pode ser deixado, como diz as Escrituras Sagradas. Olha que a igreja em Éfeso, por exemplo, era uma igreja muito zelosa pela palavra de Deus. Era uma igreja muito zelosa pelas tradições, pelo ensino correto da palavra. O Senhor elogia a igreja de Éfeso através dessa carta em algumas questões. Eles, por exemplo, reprovaram os ensinos dos falsos mestres, dos nicolaítas. Eles também buscavam apresentar a verdade de uma maneira plena, de uma maneira real e verdadeira. Testaram os falsos apóstolos e que se mostraram que realmente não eram. Então, era uma igreja estudiosa da palavra, que tinha conhecimento teológico, por assim dizer. Era uma igreja que se voltava para as práticas da verdade, da palavra de Deus, do ensino, da pregação e tudo mais. Então, era sim uma igreja ortodoxa. Porém, Deus as repreende por meio dessa carta por terem abandonado, deixado para trás o primeiro amor. Então não faz sentido Deus repreender essas pessoas que estavam praticando essas coisas se elas estavam tentando zelar pela igreja ou pelo ministério delas. Como faria sentido? E outra coisa que não faz sentido também é dizer, o amor acabou, porque nem é isso que está escrito. O amor não foi o que acabou, até porque o apóstolo Paulo nos ensina que o amor jamais acaba. O que aconteceu foi que eles abandonaram o primeiro amor. Isso acontece na vida secular também. Muitos casais abandonam o seu primeiro amor, tá? Não é incomum você ver maridos, esposas dizerem, não, eu ainda o amo, mas só que eu não consigo mais aguentar algumas coisas, né? Por assim dizer. E a igreja daquele momento, ela começou
a ficar muito mais ligada, vamos dizer assim, na teologia, no conhecimento, na defesa da fé, na ortodoxia, na apologética, do que realmente ficar ligada em Deus, do que realmente ficar ligada no Senhor. Deus é definido pelo próprio apóstolo João, em uma das suas epístolas, né, na primeira epístola, como amor. Deus é amor. Essa é a frase categórica aqui para o nosso estudo, para o nosso ensino. Porque se Deus é amor, olha, ele pode ser, de fato, abandonado, no sentido de que eu não quero mais viver segundo a direção de Deus, eu não quero ter Deus mais como meu Senhor, né? Eu não posso anular Deus no sentido de fazê-lo deixar de ser Deus, mas eu posso anulá-lo no sentido de fazer com que ele não seja mais meu Senhor. Eu rejeitar a senhoria de Deus, de Jesus Cristo sobre a minha vida. E com isso eu abandono a Deus, eu abandono as coisas de Deus, eu abandono a igreja, eu abandono o primeiro amor. Talvez agora você está entendendo onde eu quero chegar. Primeiro amor é o amor primordial, o amor original, aonde o amor se origina. Tá, eu já coloquei aqui que o amor não é um sentimento. Amor pode ser definido como uma decisão, por exemplo. Amor pode ser definido como uma decisão, uma escolha consciente de fazer um determinado benefício que seja para alguém. Então você escolhe viver no primeiro amor ou você escolhe abandonar o primeiro amor. E o primeiro amor, no sentido de amor original ou aonde ele está, né, o amor primordial, é o próprio Deus. Então é como se Éfeso estivesse recebendo a seguinte repreensão: você é muito zeloso, você jejua muito, lê muito a palavra, você estuda bastante, você conhece muito de Deus, de teologia, mas você está fazendo isso pela religião em si. E Deus sendo o amor original, eu preciso estar ligado em Deus para estar no primeiro amor. Então, vê que não é uma coisa cronológica, mas é sim um estado de espírito, uma decisão, uma escolha de permanecer em Deus. Tá? A gente precisa, de fato, ser zeloso pelas Escrituras Sagradas, ser zelosos pela a boa palavra, a boa teologia, o ensino verdadeiro, mas se eu sou orgulhoso ao ponto de tentar defender um ponto de vista doutrinário apenas pelo ponto de vista doutrinário, ou apenas pela religião, pela denominação, eu vou correr o risco de cair no mesmo erro dos Efésios, de abandonar o primeiro amor em função de defender um ponto de vista. E o primeiro amor jamais pode ser abandonado. Nós precisamos estar sempre conectados com Deus, ligados com o Senhor. Ele é o primeiro amor. Ele é o que origina em nós o correto, a expressão certa, tá? Abandonar o primeiro amor é você desistir de viver no fogo, de viver no ardor, no fervor, no calor de se fazer o bem a outras pessoas, por exemplo, de se fazer o bem ao seu cônjuge, no caso dos exemplos que eu citei, de viver em função do outro, de viver em serviço em função das pessoas. Isso faz com que a gente abandone o primeiro amor. Tá? Muitas vezes a gente quer ser ovacionado, honrados por coisas que nós fazemos, e não que seja errado nós honrarmos uns aos outros pelo trabalho que temos desempenhado, mas tudo que nós temos feito só é possível ser feito por causa dele, por meio dele. Aliás, a Bíblia diz que é por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É lá, né, em Romanos, capítulo 11, mais no final do capítulo 11 de Romanos, que nós temos essa informação. E é interessante, porque se dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, aí ele tem que ser toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, se eu me disponho a ficar no primeiro amor, eu estou ficando em Deus. Automaticamente, eu fiz uma escolha de permanecer no Senhor. É possível voltar ao primeiro amor. Houve uma repreensão da parte da carta para com os Efésios, dizendo: volta ao primeiro amor.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então volta, pratica as boas obras de novo. Volta às primeiras obras novamente. Coloque o amor original, a decisão original no lugar certo. No ambiente certo, ligado na pessoa certa. É isso que nós precisamos fazer. Tá bom? Então, volte ao primeiro amor. Talvez você esteja no primeiro amor já. Se você ainda continua fazendo as coisas em nome de Deus, por causa de Deus, acima de tudo, você procura entender a vontade e os princípios de Deus para andar nela, isso é uma atitude de fé que vai agradar ao Senhor. Não serás repreendido como alguém que abandonou o primeiro amor. Mas se você no início fazia para Deus, mas aí depois começou a olhar para os homens e viu que eles estavam, sei lá, tirando vantagem em alguma situação, ou percebeu que era melhor fazer do seu jeito, que ia dar mais certo, aí sim abandonou o primeiro amor, mesmo que seja uma ideia zelosa, mesmo que seja, não, preciso fazer assim porque é assim que é certo. Se não for em nome de Deus, para a glória de Deus, está errado. Abandonou o primeiro amor. Tá? Deus não vai nos abandonar à sorte por causa desse tipo de situação. Afinal de contas, estamos sendo zelosos por sua palavra. No entanto, existe uma repreensão. Volta ao primeiro amor, senão o candelabro será removido. Amém? Você está no primeiro amor? Então, se curtiu o vídeo, por favor, deixe aquele like, aquele joinha. E o mais importante é que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative todas as Ative todas as notificações para que você sempre possa saber quando tiver conteúdo novo aqui nesse canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!